Convido nossos irmãos diáconos para subirem aqui, vamos orar junto aqui com a banda, também com a nossa regente, oferecendo este culto ao nosso Deus. Aqui estamos para essa exclusiva finalidade, para a finalidade de exaltarmos o nome, isto é, a pessoa do nosso Deus. Então, eu quero também convidar todos os demais presentes a colocarem em pé. Vamos orar então, vamos fazer essa oferta inicial, a oferta do nosso culto, que simboliza a oferta das nossas vidas. Hoje alguém me mandou uma mensagem, é público, não é nada, portanto, particular, especial, em que o bispo Edir Macedo diz o seguinte: Jesus é o dízimo de Deus, implicando com isso que Jesus é a oferta que Deus fez. E mais ainda, a salvação depende do nosso sacrifício. Salvação, a vida é sacrifício, sacrifício, sacrifício. Por mais que queiramos entender o sentido que ali está, no artigo que ele escreveu recentemente, entendemos que o sacrifício já foi feito. A nossa salvação não é nada que hoje nós possamos ou precisemos fazer. Já houve o sacrifício. A vida hoje é gratidão, gratidão, gratidão. E por causa da salvação, essa ordem é indispensável e indissociável. Por causa da salvação, nós oferecemos sacrifícios de louvor. De louvor pela salvação. Não para obter a salvação, não para obter qualquer outro tipo de bênção. Nós cultuamos como louvor, não para nos capacitar para receber mais. Não para fazermos uma parte em algum tipo de acordo. Nós cultuamos como uma forma de adoração. Gratidão, gratidão, gratidão. Deus receba nesta tarde e noite, desses que vão nos ajudar na condução deste tempo de louvor, a que a nossa gratidão seja feita em espírito e em verdade. É assim que todos nós aqui vamos agir e fazer. Pai nosso, por gratidão e com gratidão, reunimos-nos aqui nessa tarde e noite, nesse lugar, para Ti separado para adoração. Nossos corações estão cheios de alegria pelos Teus muitos cuidados para conosco, sobretudo o cuidado da salvação, da redenção em Jesus. Todo o sacrifício que requerias do ser humano, Jesus já o fez por nós. Por isso nos encontramos aqui cheios de prazer em Te cultuar. E Te pedimos que aceites o nosso culto. Se há em nossos lábios alguma impureza, purifica-nos. Se há em nossos dedos que vão tocar o órgão, o piano, ou outros instrumentos, alguma impureza, purifica-nos. Se há em nossos corações alguma impureza, purifica-nos, para que a nossa adoração seja livre e santa. Senhor, esta é a nossa oferta de gratidão, nosso sacrifício de louvor, mais uma vez oferecido por causa de Jesus e em nome de Jesus. E todos digam, pode se sentar, vamos dar início então ao nosso culto, que será dirigido na primeira parte pelo pastor Alcenier.
Queremos dar as boas-vindas àqueles que nos visitam nesta noite, que nós possamos juntos, como igreja e povo de Deus, prestarmos um culto em espírito e em verdade ao único e verdadeiro Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar Não a Nós, Senhor, com todo entusiasmo, com toda a alegria daqueles que têm a certeza de servirem ao único e verdadeiro Deus. Vamos todos juntos fazer a leitura do Salmo 115, conforme o seu e o meu, o nosso programa de culto. Vamos todos juntos? Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Santo, Santo é o Senhor.
sempre, seu nome para sempre, seu nome para sempre. Pai amado, nós queremos te agradecer mais uma vez pelo privilégio e oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de podermos estar mais uma vez aqui neste templo, como tua igreja, como teu povo, para te prestarmos este culto. Ó Deus, só o Senhor sabe o que nós necessitamos, só o Senhor sabe o que vai dentro dos nossos corações. Por isso a nossa oração nesse instante aqui, através das músicas, através de tudo que vai acontecer aqui nesta tarde e noite, o Senhor venha suprir, ó Deus, as nossas necessidades, as nossas carências, ó Deus, aquilo que precisamos ouvir da tua boca possa ser dito, ó Deus, através do teu servo nesta tarde. Ó Deus, esse é o nosso desejo. Ajuda-nos para que estejamos com os nossos ouvidos e com os nossos olhos atentos, ó Deus, para percebermos tudo aquilo que o Senhor quer para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos ter agora o privilégio, né? A palavra correta é exatamente essa, o privilégio de poder participar da obra de Deus que é realizada aqui neste mundo através dos dízimos e das ofertas. Nós não fazemos nenhum sacrifício ao entregarmos ao dízimo, muito pelo contrário, nós temos a sensação e o sentimento de alegria de poder participar, né, desta obra tão importante que é realizada aqui. Através dos dízimos e das ofertas, as igrejas têm a possibilidade de desenvolver os seus projetos, de pregar o Evangelho, de estar enviando pessoas vocacionadas para pregar o Evangelho em todo o Brasil, em todo o mundo. Nós temos a oportunidade de abrir as nossas portas para dar curso de reforço escolar, que é o que a nossa igreja tem feito aqui durante a semana. Nós abrimos a igreja para oficinas que são toda tarde. Aqui nós temos grupos de pessoas estudando, aprendendo alguma coisa. Isso tudo fruto dessa fidelidade sua, né, minha, nossa. Isso dá a oportunidade para que a nossa igreja esteja, né, realizando tudo. Poderia até realizar mais, mas a gente procura sempre realizar e visualizar esse benefício para as pessoas. E entre os motivos, né, pastor Alcenir, nós temos aquele nosso casal de missionários que há um ano nos deixou. Ele era pastor também aqui na nossa igreja, pastor dos jovens, nos deixou e foi para a China. Os irmãos sabem a quem estou me referindo, os membros da igreja. Os demais podem perguntar depois ao seu vizinho aí, que seja aqui da igreja. Não podemos dizer o seu nome, já que dissemos o país. E ele nos mandou uma mensagem dizendo que exatamente ontem ele completou um ano que chegou àquele país. Está muito feliz, está agora partindo para outra região, depois de um ano estudando o idioma, e agora está indo para aquele país. Ele disse que nunca imaginou, sabia que Deus o estava enviando, mas nunca imaginou que a sua profissão, ele é fisioterapeuta, também seria de grande valor ali naquele país. Nós nos alegramos então com ele e sua esposa, com o ministério que ele pode fazer lá. E os irmãos também são parte dessa história, porque as suas contribuições, alguns que ofertam para o Fundo de Ação Missionária, os que ofertam para missões mundiais em geral, têm permitido que essa família lá continue. Não esqueça de orar por esse casal. Ele precisa muito de nossas orações, um ambiente totalmente inóspito, em que não é conveniente que sequer o seu nome seja mencionado, porque não é seguro, e nós sabemos que os irmãos entendem isso, mas a nossa oração ela é segura, podemos orar com segurança, dizendo os nomes, não há nenhum risco nisso. Nos alegramos em poder participar da vida daquela família ali naquele país. Então, meus irmãos, é dentro desse sentimento, né, de gratidão diante de Deus. A gente não troca nada com Deus. A gente tem que evitar esse tipo de pensamento, né? Eu vou dar o dízimo para receber alguma coisa de Deus. Esse pensamento tem que ser banido, tem que ser deletado da nossa mente.
O sentimento do crente nesse instante é de gratidão, porque Deus nos dá tudo. Deus nos dá saúde, Deus nos dá o emprego, Deus nos dá a possibilidade de nos movermos. É com esse sentimento que nós vamos ter a oportunidade, enquanto o nosso irmão Eugênio toca uma música, você vem aqui à frente colocar nas salvas o seu dízimo e a sua oferta. Enquanto os irmãos levam a salva, vamos todos colocar em pé e vamos ainda celebrar o grande amor de Deus, nosso protetor, nossa força, nossa vida, nosso abrigo, nossa torre forte, nosso ajudador, e com todas essas características de Deus, nem sempre nós nos entregamos a Ele. Ainda achamos que nós somos os que garantem a nossa sobrevivência, nossa força, nossa vida. Podemos abrigar em nós mesmos, mas é Ele quem nos faz feliz. Vamos então cantar assim como nossa oração, nosso desejo, nossa adoração nesse instante. Bendirei ao Senhor para sempre. Confiarei a Ele todo o meu ser. Foi Ele quem cessou com os meus temores, e numa rocha os meus pés Ele firmou. Não me abalarei, do Senhor direi, meu protetor, minha força, minha vida és. Eu me rendo a Ti, meu abrigo, torre forte,
do Senhor direi, meu protetor, minha força, minha vida és. Eu me rendo a ti, meu abrigo, torre forte, meu ajudador. Já não estou mais só. Minha força, minha vida és. Eu me rendo a ti, meu abrigo, torre forte, meu ajudador. Já não estou mais só. Todos podem, por favor, se assentar. Talvez alguns tenham lido recentemente, arqueólogos estão escavando a cidade de Magdala, de onde era Maria, Maria de Magdala, Maria Magdalena, Maria Madalena. Magdala fica a 5 quilômetros de Cafarnaum, a outros 5 quilômetros de Tabra, onde possivelmente Jesus proferiu o Sermão do Monte. Estou falando, portanto, de um Jesus muito modesto na geografia do seu ministério. No máximo 30, 50 quilômetros seriam as distâncias que ele percorreu em grande parte do seu ministério. Cafarnaum, Magdala, Tabra e outras pequenas cidades ali ao longo daquele lago de 12 quilômetros por 24. Aldeias, algumas com 400 habitantes, 600, 700, muitas crianças. As famílias eram famílias muito numerosas. Ainda hoje há essa tradição entre os judeus que moram na terra de Israel, 6, 8 filhos, é algo muito comum. Naquela época, evidentemente, também. Muitas pessoas à margem do sistema de saúde, não havia sistema de saúde, à margem da medicina, dos recursos médicos. Muitas pessoas com defeitos físicos, por caminharem erradamente, por acidentes. Muitas pessoas humilhadas pelas autoridades, que dispunham da vida das pessoas como poder de vida e de morte. Então Jesus começa a pregar e alguns começam a dizer que vai começar uma revolução. Então ele começa a receber os seus ouvintes, pessoas machucadas, os corpos tisnados pelo sol, cabeças baixas, corpos encurvados, velhos com 40 anos de idade. Mas em lugar de ele dizer bem-aventurados os que pegam na espada, os fortes, os guerreiros, os valentes, como dizemos assim, fulano de tal é um guerreiro, é um valente. Jesus diz, bem-aventurados os humildes. E quando ele falou isso, certamente seus ouvintes viram reacender em sua memória o Salmo 37:11, em que o poeta diz, os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Humildes não são aqueles que aparentam simplicidade nos seus hábitos.
Humildes não são aqueles que não puderam estudar ou galgar passos importantes na carreira profissional. Humildes não são aqueles que não têm ambição na vida, nem ambições legítimas por melhores condições de vida. Humildes não são aquelas pessoas excessivamente modestas, capazes de ver virtude nos outros e apenas defeitos em si mesmas. Humildes não são os resignados, que aceitam como inapagáveis os traumas de que foram vítimas. Traumas recebidos no passado, mas ainda presentes, e que também terão um futuro, se não forem apagados pelo Espírito Santo de Deus. Do passado, meu irmão, minha irmã, só deve ficar aquilo que nos ensina a viver melhor. Aquilo que é ruim deve ficar para trás. Filipenses 3:13. E como diz Lamentações 3:21, só devemos guardar na memória aquilo que fortalece a nossa esperança, e os traumas não fortalecem, antes corroem as nossas esperanças. Humildes não são os tristes que tomam como invencíveis os vícios, no qual, por alguma razão, entraram às vezes de brincadeira no passado por curiosidade. Porque os vícios, por mais que nos marquem, devem e podem desaparecer das nossas vidas. Humildes não são aqueles que desistiram de viver, mas antes são aqueles que acreditam que a cura é possível. E é uma história extraordinariamente bonita. Jesus estava chegando em Jericó, e um cego de nome Bartimeu foi ao seu encontro, persistentemente pedindo: Jesus, filho de Davi, isso é descendente de Davi, tem misericórdia de mim. Ele se humilhou, ele se arrastou, ele gritou. E Jesus não o curou, antes de perguntar a ele o seguinte: o que é que você quer que eu lhe faça? Jesus poderia simplesmente dizer: sim, eu sou filho de Davi, eu então liberto você da sua enfermidade. Ele fez isso algumas vezes. Pessoas que tocaram nele, ele nem sabia quem o tinha tocado, mas é interessante que em algumas vezes, como no caso, por exemplo, daquela mulher com fluxo de sangue, aquele curou sem saber quem era, sem saber o seu nome, sem saber a sua condição. Ele perguntou: quem me tocou? Ela achou que era uma repreensão, ela achou que viria uma bronca em seguida, mas ele queria fazer algo mais do que apenas curar a sua enfermidade, a sua hemorragia. Aqui de novo, o que é que você quer que eu lhe faça? E então, o cego de Jericó respondeu: mestre, eu quero ver. Essa é a autêntica humildade. Senhor, tem misericórdia de mim, é algo talvez um pouco genérico. Mas o que é que você quer que eu faça por você? Diz Jesus: mestre, eu quero ver.
Então Jesus restaurou a visão àquele homem que agora não era mais cego. Quantas vezes vamos a Jesus? E se ele nos perguntar, o que é que você quer realmente que eu lhe faça? Às vezes não sabemos responder. Quando vamos a Jesus, pedindo a Ele por misericórdia, é porque reconhecemos que os nossos esforços até agora não foram suficientes. E queremos que Ele, então, nos restaure. A humildade diante de Jesus abre o caminho para que Jesus plante em nossa vinha uma parreira nova, nos dê uma nova vida. Quando Jesus começou o seu ministério, lemos isso em Lucas capítulo 4, ele abriu o livro de Isaías, que diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, e para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos que choram em Sião, isto é, Jerusalém, em nossa cidade, uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E esses a quem ele assim resgatar, continua o profeta Isaías, serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles então reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. E o evangelista Lucas informa que quando Jesus lia esse rolo na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele então começou-lhes a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Aquilo que o profeta Isaías leu para os seus ouvintes no século I da era cristã, e que nós podemos ler hoje, é algo para se cumprir hoje. Há muitos anos eu estive fazendo uma preleção no Vale de Jequitinhonha, um dos mais pobres rincões do nosso país. E eu li também o profeta Isaías, capítulo 65, no qual Deus promete novas coisas. E alguém então me disse: mas isso aí não é para depois do milênio? Digo isso porque às vezes nós achamos que essa vida abundante, essa alegria completa que Jesus nos oferece é para quando chegarmos ao céu. E a resposta é não. Também no céu. Mas essa alegria é para aqui, é para agora. Jesus então nos diz que Ele cuida dos que estão com o coração quebrantado, isto é, humilhado. Está o seu coração humilhado pelos traumas, pelas feridas, pelos vícios, pelos maus hábitos? Ele disse que veio para trazer liberdade aos cativos. Quantos de nós estão cativos do passado, de qualquer tipo de evento que nos ocorreu voluntariamente provocado ou não, não importa. Ele é aquele que consola os tristes. Quem de nós, às vezes, não experimenta derrotas na vida, ou quem sabe está experimentando agora na sua vida? Jesus é aquele que
reconstrói velhas ruínas, restaurando antigos escombros. Quantas vezes nós parecemos tocar os nossos pés em cima de monturos de casas derrubadas, paredes no chão. Jesus é aquele que renova vidas devastadas, mesmo que há muitas gerações. Alguns de nós já nascemos devastados. Quando ouvimos relatos, por exemplo, dos dependentes de crack nas cracolantes do nosso país, observamos que algumas crianças nascem naqueles ambientes, naqueles contextos e levando aquelas heranças. Mas, às vezes, as nossas heranças não são propriamente uma dependência de uma droga. As nossas heranças são padrões familiares que foram colocados na nossa vida e já nascemos sob esses padrões. Quantos pais hoje aprenderam que tem que maltratar os seus filhos para educá-los e continuam a fazê-lo hoje, por exemplo? Jesus, com o seu grande poder, ele pode curar os corações feridos e humilhados, libertar os que estão presos ao passado, confortar os entristecidos pelas derrotas do presente. Jesus é aquele que tem poder para reconstruir a sua vida, mesmo que você se sinta prisioneiro da destruição. Quem deu esse poder a ele foi o Pai. Por isso nós insistimos sempre que Jesus Cristo é Deus. Não é apenas um mestre que ensina coisas interessantes, embora isso seja verdade, mas é incompleto. Um mestre não pode restaurar as nossas vidas. Mas aquele que é Senhor e Deus pode fazê-lo. Isso então nos oferece o princípio número 3, mas antes quero fazer uma menção rápida pessoal. Ontem à noite, por volta de meia-noite, já era hoje, portanto, eu peguei um ônibus, terminal rodoviário Tietê, vindo para o Rio de Janeiro. Comprei minha passagem com antecedência, assentei-me na cadeira número 3, coloquei uma venda dos meus olhos. Eu sou surdo, já facilita muitas coisas. Me deitei e dormi. Eu entreguei a minha vida àquele motorista, cujo nome eu não sei. Nunca vi, talvez jamais venha a ver. Quantas vezes nós vamos a um médico para uma cirurgia e o médico diz: pode confiar em mim, eu sou bom, já operei, não sei, tantas vezes. Quantas outras oportunidades nós pegamos um avião e aí ouvimos o comissário dizer: aqui é fulano, comandante da cabine, esse avião é conduzido pelo capitão fulano. Ele vai levar aquele avião até o seu destino. Nós entregamos nossa vida a ele. É só uma comparação. Porque aquele motorista, ele podia dormir, o comandante do avião pode ter um descuido, ou até mesmo um surto, e não chegarmos ao nosso destino. Mas nós temos mais facilidade
Eu sei que alguns aqui têm pavor de uma coisa ou de outra, ficam a noite inteira com os olhos esbugalhados enquanto não chega ao seu destino. Mas a maioria de nós, pelo menos, eu me levantei para ir ao banheiro, só tinha uma pessoa com os olhos assim, o resto estava tudo dormindo. Nós temos mais facilidade de entregar as nossas vidas a um motorista desconhecido para uma viagem pela noite do que, às vezes, ao Criador das nossas vidas. Queria que você pensasse nisso. Você tem um dinheiro, você vai ao banco e pergunta ao gerente, como é que eu devo aplicar o meu dinheiro? Então, disso podemos derivar o terceiro princípio da restauração. Conscientemente, eu escolho confiar, entregar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Vamos ler juntos? Talvez não seja verdade para você ainda, mas você deseja que seja. Então vamos ler juntos. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Sim, bem-aventurados são os humildes, felizes são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Os alcoólicos anônimos, quando se reúnem, oferecem esse passo. Nós decidimos entregar nossas vidas, nossas vontades aos cuidados de Deus. Viver esse princípio implica na tomada de algumas decisões. Decisões essenciais. Certos de que são bem-aventurados aqueles que procuram a herança de Jesus, que é a herança da cura. Primeira decisão. Eu considero que o momento que eu estou passando, os traumas me dominando, as feridas me corroendo, os maus hábitos me controlando, os vícios me destruindo, tudo isso é uma experiência de deserto. Essa imagem do deserto tem a ver, todos sabem, com a experiência do povo de Israel, que ao longo de 40 anos andou sob a liderança de Moisés no deserto até chegar à terra prometida. Alguns de nós já completaram o aniversário de 40 anos andando no deserto. Mas é bom nos lembrarmos também que quando a Bíblia no Antigo Testamento fala em 40, no Novo também, não necessariamente nesse caso aqui, não necessariamente é um período de 40 anos de 365 dias. 40 quer dizer muito tempo. E muito tempo, para quem está sofrendo, é muito tempo se aquele mesmo período de anos, ou de meses, ou de dias, é vivido no oásis ou na praia. Uma vida boa, 40 anos, passa rápido. Uma vida ruim, 40 anos, dura mais do que a eternidade. Estou dizendo que nosso deserto pode durar semanas, meses ou anos. Mas eu considero que tudo isso é uma experiência de deserto. É uma experiência que me humilha. Mas eu vou, com a ajuda de Deus, fazer com que essa minha humilhação me faça crescer. Eu confio que, embora possa ser longo, grande o deserto, eu não vou morar nele, porque o deserto não é a minha casa.
Quem sabe eu arrastei a minha vida esse tempo todo, me casei, arrastei a minha família também no deserto, na falta de respeito, nas dores, na agressividade, na exigência. Mas esse não é o meu lugar. A minha família não precisa viver no deserto em que eu a coloquei pelas minhas situações, pelas heranças que eu recebi. Eu saí do Egito, mas o Egito continua comigo. Não, eu saio do Egito, eu quero entrar na terra prometida livre, desimpedido, eu sacudo tudo para uma vida nova. É isso, essa herança que Jesus tem para nós. Ele não tem herança do trauma, não tem herança do sofrimento, da ferida, não tem herança do vício. Essa herança não nos foi colocada por Deus. O deserto não foi colocado por Deus para Israel. Israel trilhou o deserto por vontade própria, mas ali Deus cuidou de Israel para que pudesse entrar então na terra da promessa. Segundo lugar, eu escolho a vida. Eu escolho ser transformado. Eu grito a plenos pulmões que quero ter a minha vida mudada. Meus irmãos, isso é muito difícil. Humanamente falando, é quase impossível. Há tantos anos eu vivo assim. Para usar uma imagem antiga, que a boca ficou torta, que o uso do cachimbo faz a boca ficar torta. Há tantos anos eu vivo assim, que isso que eu sei que é errado, acabou para mim sendo o que é certo. Há tantos anos esse vício me domina, que eu já desisti, eu não acredito mais que eu possa ficar livre dele. Mas essa é uma mentira de Satanás. Também é uma mentira que basta eu querer que eu saia. Há pessoas assim, mas outras não. Em outros, o deserto demora muito. Há alguns anos, no culto de quarta-feira, entrou um senhor pela igreja. É uma história muito interessante nessa parte. Ele fumava tanto que não precisava dizer que era um fumante inveterado, porque o cheiro saía pelo corpo dele, não só pela boca. Ele já tremia. Entrou por aqui, por essa porta. Sentou aqui no segundo banco. E naquele culto ele tomou a decisão: eu não vou fumar mais. E nunca mais fumou. É uma linda história, mas pode não ser a sua história. Os testemunhos, às vezes, nos deixam assim um pouco inibidos. Deus não me ama tanto, porque eu também orei como aquele moço que entrou aqui e ficou liberto, e não fui liberto ainda. Não é assim que Deus trabalha. Cada um de nós tem uma história, tem uma vida, tem um motivo pelo qual aquilo acontece na sua vida, e Deus quer tratar o motivo. Porque senão vamos apenas trocar de vício. Deixamos esse para adquirir um outro. Porque a razão do vício não foi devidamente tratada. A decisão é: eu aceito o senhorio de Jesus sobre mim, não o senhorio da vida, não o senhorio das heranças, sejam quais forem, das lembranças, sejam quais forem. Eu quero uma nova vida. Um grande pensador cristão chamado Gilbert
Keith Chesterton, escreveu um parágrafo no livro Ortodoxia, que eu vou ler agora. Sofremos hoje porque temos colocado a humildade no lugar errado. A modéstia deixou o território da ambição e se estabeleceu no território da convicção. Ocorreu então uma inversão. Hoje o homem insiste exatamente na parte que não deveria insistir. Ele insiste em duvidar da razão divina. Por isso, diz ele, estamos prontos a produzir uma civilização modesta demais para crer na mesa da multiplicação. O que ele está querendo dizer é o seguinte: quando eu escolho a vida, eu digo que tenho uma ambição. E a ambição que eu tenho é me ver livre da morte. Quando ele faz a crítica, ele mostra que confundimos as coisas, achando que ter ambição não é algo bom. Sim, é bom se a nossa ambição não nos leva à dúvida do cuidado e amor de Deus para conosco. Então, é legítimo que nós ambicionemos nos ver livres dos nossos traumas. É legítimo que nós ambicionemos ficar livres de todo tipo de medo. É legítimo desejar que o nosso vício seja vencido, e esta é a palavra. Há um texto muito bonito em Isaías 28, em que ele, falando de Samaria, fala que eram pessoas vencidas pelo vinho, vencidas pelo álcool, ou podemos hoje aplicar por qualquer outra droga. E tantas pessoas são vencidas pelo vício. É legítimo que cada um de nós ambicione ver os nossos hábitos ruins abandonados. Quais são esses hábitos? Aqueles que, quando a gente menos pensa, já fez. Se tornou uma direção na nossa vida. É legítima essa ambição. E é muito bom a gente poder crer que nesta ambição nós não estamos sozinhos. Bem-aventurados os humildes. O humilde é aquele que reconhece a sua fragilidade e crê que não está sozinho. O humilde é aquele que crê que Deus está com ele. O humilde é aquele que não joga fora o seu sonho de viver. O humilde é aquele que reconhece que Jesus quer libertá-lo. Humilde é aquele que sabe que é fraco, mas que Jesus é forte. Por isso, humilde é aquele que submete a sua vontade ao Espírito Santo de Deus. Porque às vezes a nossa vontade está corrompida também. Primeiro, eu considero que o momento pelo qual estou passando é uma experiência de deserto. Não é a minha casa. É interessante que o povo de Israel, quando peregrinava pelo deserto, alguns deles disseram: vamos ficar por aqui mesmo. Quando os espias foram vigiar a terra, voltaram dizendo: olha, lá, atravessar o Rio Jordão, não vai dar. Subir aquelas cidades e conquistá-las, não vai dar. Vamos ficar por aqui mesmo. Teve uma tribo que ficou. Não atravessou o Jordão.
Mas o deserto não era a casa de Israel, como não é a nossa casa. Segundo, eu escolho a vida. E terceiro, eu entrego a minha vida a Jesus para que Ele me restaure. Às vezes a coisa acontece no nosso desejo. É como se nós não quiséssemos desejar, mas desejamos. Quem aqui já não experimentou isso? Eu não queria pensar mal de alguém, mas já pensei. Eu não queria gastar esse dinheiro que eu não posso gastar, mas já gastei. Eu não queria xingar quando alguém me provocou, mas já xinguei. Eu não queria ofender aquele que me ofende, mas eu já ofendi. Eu não queria quando alguém na minha casa, meu filho, meu cônjuge, me provoca a reagir com violência, mas já reagi. Então eu preciso entregar a minha vida a Jesus Cristo para que Ele me restaure. Está em nós, em mim e em você, desejar pecar. Apropriar-se de um dinheiro que não é meu, que não é seu, de um corpo com o qual você não tem comunhão espiritual, é outro corpo, como diz o apóstolo Paulo, de uma meretriz. Mas quantos unimos nossos corpos às meretrizes, ou qualquer outro nome que elas venham a ter? O desejo, às vezes, é muito mais forte do que nós. Mas não é mais forte do que Jesus. É interessante, ele passou 40 dias no deserto, em jejum. Teve desejo? Teve. Mas ele mostrou que é mais poderoso do que o desejo. Ele é mais poderoso que o nosso desejo. Na Bíblia nós lemos que Deus mostra o que é bom e aquilo que o Senhor espera de nós. Que nós pratiquemos a justiça, amemos a fidelidade e andemos humildemente com Ele. Isso quer dizer o seguinte: alguns dos meus problemas não foram provocados por mim. Como eu disse, alguns são heranças do meu bisavô ou de um ancestral que sequer conheci e que veio sendo praticado na minha família. Quando eu falo da família de Abraão e digo que ele, seus filhos e netos, tinham problemas com a mentira, alguns se horrorizam comigo, porque Abraão era um grande homem, sem dúvida alguma, um dos maiores de toda a humanidade. Mas ele, quando apertado, apelava para uma meia-verdade. E uma meia-verdade é uma mentira completa, nós sabemos disso. Não sei se ele aprendeu com o pai dele, Terá. Mas eu sei que o filho dele aprendeu, Isaac, Jacó, José. Eram chegados numa mentira. Mas eles não podiam dizer, eu sou mentiroso porque Abraão, o pai da fé, era mentiroso. Que quando eu minto, sou eu quem minto, não foi meu pai. Em certo sentido, eu escolho isso. Claro que as influências são fortes, mas os padrões não podem ser vistos por nós como determinismos. Nós não somos determinados, somos homens e mulheres livres. Então, se aquilo que eu experimento, se a dor que eu sofro, o trauma que eu tenho, a ferida que me machuca, o vício que me vence, foi provocado por outra pessoa, eu preciso orar para que Deus perdoe os que me magoaram.
Não é fácil. Depende do tamanho da ofensa. Quanto maior a ofensa, maior a nossa dificuldade em perdoar. Porque quando pedimos a Deus perdão para alguém, é porque nós já perdoamos. Quem sabe você carregue uma dor que você não se infligiu a si mesmo, mas alguém infligiu a você. Aí você faz o seguinte: não perdoa e continua ferido. Ou você faz o seguinte: perdoa e sai do deserto. É simples, mas é tão simples quanto difícil. Mas eu tenho que ser honesto. Alguns dos meus problemas, que hoje me humilham, vêm por coisas que eu mesmo fiz, por erros que eu mesmo cometi. E não é fácil a gente admitir que está pagando o preço por sua estupidez, por seu erro, por seu pecado. É melhor dizer: foi meu avô, ou foi a esposa que tu me deste, não é? Como nosso grande Adão, ou foi o meio que me influenciou. A gente pode dizer um monte de coisa que não resolve absolutamente nada. A única coisa que resolve é dizer: foi eu quem errei. Senhor, restaura a minha vida. O grande compositor Beethoven dizia que nada no mundo é pior do que admitir para a gente mesma os erros que nós mesmos cometemos. Bem-aventurados os humildes, porque só os humildes fazem isso. A humildade é como a roupa íntima. Quando aparece, parece indecente. Frase de Ellen Nielsen. Por isso, a humildade é uma atitude que subjaz a todas as outras virtudes. Se eu errei, eu devo dizer a mim mesmo: eu errei. Sem desculpas. Meus irmãos, desculpem, eu cheguei atrasado porque... Você não pediu desculpas. A culpa não é sua, é da greve, é do relógio que não despertou. Essa que nós fazemos. E continuamos, chegamos atrasados. A culpa não é nossa. Irmãos, me desculpem, eu estou atrasado, ponto. Talvez não chegue mais atrasado. Mas se a culpa é de alguém, do meu filho que não se arrumou, e em matéria de desculpa nós somos bons, ninguém é tão bom quanto a gente nessa área. E continuamos cometendo os mesmos erros. A única maneira de não se cometer mais é dizer: eu errei. Mais ainda, se eu errei, eu aceito o perdão gratuito de Deus para os meus pecados. Sabe o que quer dizer perdão gratuito? Eu não preciso tirar sangue dos meus joelhos subindo em escadaria para ser perdoado. Quando eu era criança, eu fiquei semanas, meses hospitalizado num hospital infantil que ficava no pé do convento da Penha. E um dia, menino ainda, essa memória está aqui comigo guardada, não sei que idade eu tinha, eu subi então até o alto do convento da Penha, não sei se ainda é assim, para ver então ossos,
objetos que demonstravam o sacrifício das pessoas em busca de uma graça, como se diz na cultura popular. Quando na Semana Santa a gente vê as reportagens, todo ano tem uma igual, filipinos que se crucificam, ou que saem pelas ruas com um azougue, um chicote, com um ferrinho na ponta, se autoflagelando. O perdão de Deus é gratuito, não custa dinheiro. É para pobre, é para rico. Se custasse dinheiro, seria só para rico. Mas é de graça. É para pobre e é para rico. O perdão de Deus. E o perdão de Deus não exige nenhum sacrifício de nós. Subir escadas, machucar o corpo. Já estamos machucados, machucar mais ainda. É gratuito. Então eu posso orar assim, ó meu Deus, eu creio que o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer e perdoar os meus pecados. Eu reconheço que eu pequei. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso os meus erros. E junto a Ti apresento o meu desejo de viver o resto dos meus dias de acordo com a Tua vontade. Ó Senhor, faça com que o Espírito Santo guie a minha vida pelo resto dos meus dias. Eu desejo que Jesus seja o comandante da minha vida. Voltando à minha imagem anterior, eu poderia subir no ônibus, dizer ao motorista assim, qual é o seu nome? X. Vou estar sentado ali no primeiro banco, cadeira número 3, vou estar de olho em você. Se você precisar de alguma coisa, se estiver cansado, me chama que eu conduzo o veículo, porque eu sou bom nesse negócio. Bem, vocês sabem que queria dizer, um maluco entrou aqui no meu ônibus. Talvez não deixasse você viajar. Ontem mesmo na rodoviária tinha um bêbado, passagem na mão. Queria ir para Belo Horizonte. O motorista disse, não senhor, amanhã o senhor vai, desse jeito não embarca no meu ônibus. Porque o descontrole dele poderia gerar um descontrole no veículo. Estou dizendo com isso que é muito difícil a gente dizer, Senhor, eu entrego a Ti o controle da minha vida. Porque nós temos paixão por controlar. Nós achando que controlando as coisas vão funcionar. Por isso, bem-aventurados os humildes, os que reconhecem que controlando não resolve. O humilde é aquele que entende que do meu jeito não funcionou. Ou, olha aqui, em que deu a minha vida do meu jeito. Senhor, do teu jeito é melhor. Quem sabe você tenha paixão por controle. Quem sabe na sua casa, boa parte das discussões que você tem em casa é porque você quer controlar. E aí não só, né? Se todos aceitam, maravilha, não tem conflito. Você controla. Mas aí a sua esposa ou seu esposo também quer controlar. Ou o seu filho, sua filha, ou o seu pai, ou sua mãe também quer controlar. E aí, desculpa a expressão, o pau quebra. Senhor Jesus, seja o comandante da minha vida. Controle os meus desejos, controle o meu temperamento, reforme o meu caráter. Alguns de nós temos um caráter que não vale nada.
Primeiro passo, eu considero que o momento pelo qual estou vivendo, com tantos traumas, vícios, maus hábitos, feridas, é uma experiência de deserto. E peço a Deus que me tire de onde estou e me ajude a crescer com essa experiência. Segundo, eu escolho a vida. Essa é a minha decisão. Eu não escolho a morte. Estou no Vale de Ossos Secos há 20 anos, 10 anos, 1 ano, 40 anos, 50 anos, mas eu não quero viver no Vale de Ossos Secos. Eu quero o Vale fértil da esperança, da alegria e da paz. Eu entrego a minha vida a Jesus, para que Ele, controlando a minha vida, possa restaurá-la. Por que será que, quando você vai fazer uma cirurgia, aplicam um anestésico e você dorme? Eu não sei a razão. Talvez precise sofrer dor, talvez. Mas não é só por isso não. Porque se você estiver acordado, você vai querer controlar o médico. Se eu falei alguma besteira, é só uma imagem. Deixe Jesus controlar a sua vida. Deixe ele fazer a cirurgia que é preciso. Às vezes sem anestesia. Quarto, importante passo. Eu reconheço que estou apenas no começo da minha jornada de transformação. Tantas vezes, já citamos aqui Filipenses 1,6. Pegue a sua Bíblia, sublinhe esse versículo, aplicando-o no seguinte sentido: Deus já começou a fazer em mim uma obra e vai terminá-la. Porque às vezes, meus irmãos, nós permitimos que Deus comece e dizemos: agora me dá aqui a rédea da minha vida, que agora eu vou controlar. Eu já aprendi como é que é, deixa que eu faça o resto. Não, só estou no começo. Ele começou, ele vai terminar. E é bom que cada um de nós tenha em mente que a nossa restauração acontece aos poucos. Pode ser que em alguns de nós, como aquele que entrou aqui com vício do cigarro, no dia seguinte não fume nunca mais. Mas pode ser que isso demore tempo. Mas Deus vai continuar e vai terminar. Não se preocupe se amanhã você vai vencer. Hoje você está vencendo. Hoje é o que importa. Amanhã é outro dia. Quero terminar com 4 promessas que Deus nos faz em sua palavra. Primeira, Salmo 25, 9. O Senhor conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Quer ser conduzido por Deus? Seja humilde, desde que Ele conduza você. Ele conhece o mapa completo da sua vida. Segundo, Salmo 149, 4. O Senhor agrada-se do seu povo. Ele coroa de vitória os oprimidos. Seja por que tipo de opressão. Terceiro texto, Isaías 29, 19. Mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo Deus de Israel. E o apóstolo Pedro arremata, 1 Pedro 5,5. Deus dá graça aos humildes. Qual é então a sua decisão? Senhor Deus, quem sabe você possa orar comigo assim: eu estou cansado de tentar resolver sem conseguir os meus problemas. Eu estou cansado de tentar me livrar dos traumas que me têm ferido, de um vício que me tem consumido, de um hábito ruim que me tem dominado, de uma compulsão
que me tem destruído, de um transtorno que me tem machucado. Então, eu admito que eu perdi o controle sobre a minha vida, Senhor, eu fracassei. Eu entrego a Ti o controle da minha vida. Tu tens o poder para restaurar a minha vida. Tens o poder de me fazer trilhar um caminho completamente novo. Eu preciso ser alimentado, Senhor, pela esperança que vem de Ti. Ensina-me, Pai, o caminho da serenidade. Ensina-me a sofrer hoje as dores de hoje, nunca as de amanhã. Dá-me, Senhor, de volta a minha vida. Aqui estou para dizer que eu confio que o Senhor vai me restituir a vida de volta. Como o cego de Jericó, eu clamo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Estamos diante do terceiro princípio, o princípio da entrega. Se queremos receber a terra por herança e desfrutar pleno bem-estar, precisamos ser humildes, isto é, precisamos entregar o controle da nossa vida àquele que tem todo o poder para levá-la até o final de uma maneira realmente transbordante, cheia de alegria, com plenitude de paz. Nós vamos agora participar então da ceia do Senhor. Depois nós cantaremos. E ao cantarmos, eu quero oferecer a você a oportunidade de nós orarmos por você. Orarmos para que Deus restaure a sua vida. Isso não quer dizer que todos aqui têm muitos problemas, mas tem uma área na sua vida. Eu estou certo que cada um aqui tem pelo menos uma área na sua vida. Não perdeu o controle de tudo, mas perdeu o controle de uma área. Controle do seu dinheiro, não controla. Do seu ódio, odeia, tem um ressentimento. Qualquer pessoa que fala, você fica logo já achando que é contra você. Por exemplo, em outras áreas. Orgulhoso, vaidoso, prepotente, sabe tudo, é melhor que todo mundo. Uma área da sua vida está fora de controle. Senhor, restaura-me. Vamos então participar da ceia do Senhor. Isso aqui é um programa de vida. Quando Jesus nos ensinou a celebrar a ceia do Senhor, Ele nos disse que todas as vezes que nos reuníssemos e tomássemos o pão, o cálice, nós nos lembraríamos dele até que ele voltasse. Nós cremos que ele vai voltar. Enquanto ele não volta, ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Quando eu oro ao Pai, em nome de Jesus, Jesus coloca todo o seu poder ao lado do seu Pai para me libertar, para nos libertar. Participemos então assim da ceia do Senhor.
Ao tomarmos esses elementos, Jesus nos chamou de um pacto. Esse é o pacto que eu faço com vocês. E eu queria que você pensasse nisso. Que você também fizesse agora um pacto pela restauração. E nos termos cristãos, como vimos hoje, você não vai dizer, eu vou conseguir. Deus vai conseguir. Claro que é importante você ter uma autoconfiança, mas nem sempre resolve. Eu quero que você afirme um pacto assim: se eu entrego a minha vida ao teu controle, o Senhor vai conseguir. Ajuda-me a te ajudar. Tomemos então do pão. Pão que é símbolo da restauração. Participemos do cálice. Cálice que é símbolo do que Jesus ainda fará por nós. Vou pedir ao Itamar para colocar a oração da serenidade de Reinhold Niebuhr. Vamos lê-la todas em conjunto. E depois vamos cantar. Enquanto nós cantamos, eu quero convidar você a sair de onde você está. De novo, eu nem sei quem vem aqui, eu não olho. Para mim, isso não é importante. Mas é importante para você. Você deu um passo. Sem vergonha. O que vão pensar a meu respeito? O que pensa a seu respeito? Isso não tem a menor importância. Eu quero só contar uma historinha bem rápida para vocês. Melhor vocês sentarem, né? Eu cheguei em casa hoje às 5h30 da manhã, vindo de São Paulo, como já narrei. Estava tudo completamente escuro, eu estava sozinho. Eu entrei pela casa e eu me assustei. Eu me assustei que eu não tive medo. A gente ora, Deus faz as coisas, a gente duvida. Será que é verdade mesmo? Entrei pela casa, tudo escuro, não acendi luz nenhuma. Graças a Deus. Mas isso não quer dizer que na próxima vez eu não vá ter medo. Porque só estou no começo da minha restauração. Isso implica em retrocessos. Mas Deus não nos ama mais ou menos porque só vamos em vitória ou às vezes fracassamos. Deus ama do mesmo modo. Ele vai nos dar a vitória, seja qual for o nosso trauma, nossa dor, nossa ferida, nosso vício, nosso mau hábito, nosso sofrimento. Ele veio para nos dar a vitória. Enquanto então nós cantamos, vamos ler a primeira oração de Niebuhr, oração da serenidade, essa que temos aí? Não, não é essa não, é de Niebuhr. Logo no primeiro lá, se você achar, se não achar, dá-me coragem para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para... Né? Isso. Você sabe de cor, eu sei. Mas eu não sei toda de cor. Mas se não tivermos, não haverá problema algum. Mas quero que fique bem marcada esta oração, que ela tem como resumo o seguinte: há coisas que nós não podemos mudar, temos que aceitar. É humildade. Não posso mudar. O meu avô já até morreu. O que ele fez comigo, nesse caso aqui é meramente hipotético, meu avô era fantástico. Mas um tio que eu tive foi terrível. Tá bem. Sim,
Está no boletim de hoje, vocês são mais espertos do que eu. Então, quem tem o boletim aí, por favor, pode abri-la então. Está aí logo. Está em qual ponto aí? Me ajuda aí. Isso, achei. Princípio 1 aí. Vamos ler juntos então? Logo no meio aí, na coluna central, na parte de baixo. Esse pastor escreveu o seguinte. Vamos juntos? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus e não como gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Eis assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na outra. Amém. Enquanto nós cantamos agora esta outra música, muito inspirativa, muito desafiadora, que diz que o segredo do viver é confiar em Cristo, é entregar a Ele, porque Ele jamais irá falhar as nossas vidas. Eu lhe convido a sair de onde está e vir aqui. Eu vou então orar por você. Este é um passo que nós podemos dar, passo para a liberdade. Não é apenas nome de filme, é um projeto de vida. Entregue o controle da sua vida a Jesus. Senhor, controla a minha vida. Ou como na canção antiga, eu solto o cabo da nau para que ele conduza o meu barco. Cantemos então assim.
Senhor nosso Deus, como cego de Jericó, nós clamamos agora, tenha misericórdia de mim. Como cego de Jericó, nós afirmamos a Ti que queremos ser restaurados por Ti. Tu conheces, Senhor, o coração de cada pessoa que vem a Ti agora, buscando essa restauração, essa alegria da vida, essa plenitude de jornada. E Tu sabes o quanto é difícil a gente entregar a Ti o controle, o comando, a direção das nossas próprias vidas. Nós confiamos demais em nós mesmos. Mas renunciamos a esta autoconfiança exagerada. E reconhecemos que em algumas áreas de nossas vidas, ou em uma ou em muitas, nós perdemos o controle. Quanto mais tentamos recuperá-lo, apenas nos machucamos mais e machucamos aos outros, ficamos mais cansados e cansamos os outros. Senhor, queremos dizer que nós confiamos em Ti. Livra-nos dos medos, sejam quais forem, da paixão pelo controle, por mais competente que nós sejamos ao exercê-la. Na culpabilização dos outros. Não queremos ser vítimas, Senhor, queremos ser homens e mulheres que Tu restaures a vida. Afirmamos mais uma vez que entregamos a Ti o controle de nossas vidas, o controle das nossas vontades, para que nos tires do deserto e nos faças andar de cabeça erguida na terra da promessa. É o que nós queremos, é disso que nós precisamos, é por isso que nos humilhamos. Senhor, tenha misericórdia de nós. Oramos, Pai, em nome de Jesus. E todos dizemos amém. Assim, jornada hoje, esperamos termos domingo ainda mais uma experiência. Domingo que vem, excepcionalmente, não teremos a nossa jornada. É a única interrupção que teremos aqui um culto de gratidão a Deus pelos missionários recentemente formados pela Junta de Missões Mundiais que irão para o campo. Todos são convidados, fará muito bem a todos estarem aqui presentes. Na outra semana, voltaremos completamente ao normal com nosso quarto princípio para a celebração, para a restauração. Como eu disse, em agosto, se Deus quiser, vamos começar então o nosso primeiro grupo de ajuda mútua. Para tanto, agora mesmo já vai se reunir um grupo que está sendo capacitado para nos ajudar nesta tarefa. Sem sanidade não há santidade. Nós queremos, como igreja, ser instrumentos de Deus na sua vida para a restauração da vida de cada um de nós. Deus, então, nos abençoe nessa jornada.